Abertura. Avisos de possibilidades e proibições escritos em diversas línguas. No centro, escrito com letras O de um globo e de uma proibição. Como funciona aí? Histórias pessoais que foram interrompidas por um problema que afeta não só a vida particular de uma pessoa, tem reflexos em toda a sociedade. Reduzir a quantidade de moradores em situação de rua é um desafio em todo o mundo. Há uma estimativa de que 150 milhões de pessoas, ou 2% da população mundial, não tenham uma casa para morar. Uma situação complexa que precisa ser analisada de diversas formas. Mas o que é um desafio para muitos países, na Finlândia, uma política de habitação implantada pelo governo parece ter encontrado a solução para zerar o número de sem-tetos. A Ayla mora em Kouvola e vai mostrar para a gente um pouco como funciona esse programa. Ayla, é com você. Globo terrestre. Imagem se aproxima da Finlândia, na Europa. Indicação pontiaguda em Kouvola, Finlândia. Bandeira da Finlândia tremulando no mastro. Imagem aérea de conjunto de prédios baixos em torno de marina com embarcações ancoradas. Olá, eu sou Ayla Ruove, sou brasileira. Ayla Ruove, intérprete. Moro há 18 anos na Finlândia e sou professora e intérprete do governo finlandês. A Finlândia tem um programa chamado Primeiro a Casa. Através de pesquisas, o professor Juha Kakinen descobriu que as pessoas se tornam sem teto na Finlândia por 3 motivos, basicamente: saúde mental, vícios ou desemprego. E que era inútil tentar tratar primeiro essas questões se a pessoa não tinha sequer um teto para morar. Ele criou uma instituição na qual a ideia não era oferecer abrigos temporários para essas pessoas, mas sim oferecer casas permanentes. Então ele decidiu, com alguns amigos pesquisadores, investiram comprando e reformando apartamentos velhos e depois construindo prédios para os sem-tetos. As prefeituras passaram a alugar estes espaços e assim as pessoas são retiradas da rua e têm o primeiro passo do programa aplicado. Nos últimos 20 anos, a Finlândia saiu de 20 mil moradores de rua para 3.567. O programa agora é inserido dentro das escolas primárias, através de projetos escolares. A ideia não é zerar apenas o número de moradores de rua, mas evitar que um dia os números retornem. E como a Finlândia conseguirá isso? Através da educação. E agora que você já sabe de tudo isso, venha conhecer de perto o que a Finlândia tem para mostrar para o mundo. Até! Vinheta Como Funciona Aí. E para falar sobre esse assunto, convidamos a advogada Estela Vieira, especialista em direito internacional. Doutora Estela, seja bem-vinda ao Como Funciona Aí. A Finlândia abandonou a ideia de abrigos temporários e implantou um programa para casas definitivas para esses moradores. Esse seria o segredo para a redução drástica dessas pessoas em situação de rua? Olá, Marina. É um prazer poder estar aqui hoje com você para conversar sobre um assunto que merece tanta visibilidade. O segredo do Housing First, ou moradia em primeiro Estela lugar, Vieira, é advogada essa de direito abordagem internacional. completa das necessidades individuais de cada pessoa em situação de rua, que além de focar no acesso à habitação, também fornece suporte, serviços personalizados para ajudar as pessoas em situação de rua a superar os desafios específicos que as levaram a essa situação, o que engloba uma ampla gama de questões como saúde mental, emprego, acesso à educação, e também um eventual encaminhamento para o tratamento daqueles que possuem algum tipo de dependência química. E isso acontece porque, além da habitação, o Housing First também oferece suporte contínuo às pessoas que vão receber a moradia pelo programa. E isso pode envolver assistência social, cuidados de saúde, aconselhamento e outros serviços para garantir que essas pessoas possam se manter estáveis em sua nova moradia. Então, o sucesso desse programa pode ser atribuído a vários fatores, incluindo o comprometimento do governo em priorizar a moradia, mas também a cooperação com várias agências, com várias organizações não governamentais, de agências governamentais com organizações não governamentais, como é o caso da Y Foundation, que é uma das principais organizações que trabalham nesse projeto,
e que é uma organização voltada à erradicação da situação de rua na Finlândia, bem como uma abordagem holística que não se limita apenas à habitação, mas aborda uma variedade de problemas subjacentes, através da compreensão que a situação de rua vai muito além de uma questão de falta de habitação. E antes de mais nada, a moradia a gente pode considerar aí um respeito aos direitos humanos? Sim, o direito à moradia ele é reconhecido internacionalmente. Estela Vieira, como um advogada de direito Direito humano. Internacional. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, todos têm o direito a um padrão de vida adequado, e isso inclui também o acesso à moradia. E, além disso, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também reconhece o direito de todas as pessoas a um padrão de vida adequado, incluindo o direito à moradia. E o direito à moradia, ele não se limita apenas a ter um teto sobre a cabeça, mas também inclui aspectos como acessibilidade, segurança, privacidade, de você ter esse lugar para morar, mas engloba uma série de outros fatores. Também uma questão interessante sobre a adequação cultural e social, o tipo de construção e o uso de materiais para moradia, ele deve refletir a proveniência cultural daquela determinada sociedade. Além de garantir que as pessoas estejam livres de discriminação. Então, a falta de moradia ou a moradia inadequada pode ter um impacto significativo na saúde, no bem-estar, na dignidade das pessoas, além de limitar o seu acesso a outros direitos fundamentais, como educação, trabalho, participação da vida pública. E aqui no Brasil nós temos também uma política voltada para esse público. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual é o eixo principal dessa política brasileira e no que ela difere dessa política que foi adotada na Finlândia. Existe uma política específica. Estela Vieira, desde advogada 2009 de Direito aqui no Brasil, Internacional. Que é a Política Nacional da População em Situação de Rua. Ela foi criada pelo Decreto 7.053 de dezembro de 2009. E, a partir dessa criação, houve um reconhecimento oficial da categoria de pessoas em situação de rua pelo Estado brasileiro como sendo um público específico, um público com definição própria, que possui particularidades e desafios para os quais o atendimento deverá ser especializado, atendendo amplamente às suas necessidades. E o Brasil, desde o fim do ano passado, criou um programa chamado Moradia Primeiro, que é inspirado no Housing First da Finlândia, e que compreende o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar também, das pessoas em situação de rua, mas uma das principais diferenças entre a política do Brasil e a política da Finlândia, além de existir aqui no Brasil uma dificuldade de implementação, seria a ausência de maior participação popular nesse processo da integração entre o setor público e o terceiro setor, entre as organizações não governamentais e o Estado brasileiro, o que é um problema crônico das políticas sociais no Brasil, e também uma limitação do público-alvo, que não considera a mesma abordagem holística que a Finlândia realiza. Então, aqui no Brasil, o público-alvo são indivíduos com mais de 5 anos de rua, que fazem uso de substâncias químicas ou que apresentam algum transtorno mental, o que desconsidera o caráter de prevenção, que também implicaria um monitoramento por parte do Estado brasileiro com relação à implementação dessa política, que é uma discussão que hoje é objeto de uma DPF, a DPF 976, que tramita atualmente no Supremo Tribunal Federal. Excelente. Vamos voltar agora para a Finlândia e a gente mostra agora que não é só o direito à moradia que o governo tem se preocupado. Pessoas com dependência química, desempregadas e refugiados também são alvo da política de apoio. Luiz, é com você. Globo terrestre. Imagem se aproxima da Finlândia na Europa. Indicação pontiaguda em Helsinki, Finlândia. Imagem aérea de centro histórico com catedrais góticas e marina com embarcações ancoradas. Olá pessoal, Luiz Tomazelli Luiz Júnior, Tomazelli, artista. E moro aqui na Finlândia. Já estou aqui na Finlândia há 2 anos. Eu venho do sul do Brasil, diretamente do Paraná. Aqui na Finlândia eu nunca cheguei a ver moradores de rua, em estado de ruas, estando aqui 2 anos, mas tem pessoas, principalmente de outros países, como da România, que tem uma comunidade aqui deles, eles entregam papéis na rua, mas mesmo assim o pessoal aqui na Finlândia não é acostumado de pegar papéis, ou se eles estiverem pedindo dinheiro, eles não dão dinheiro. Para aqueles que estão desempregados, eles recebem sim dinheiro do governo, mas para se manter
para ter uma qualidade de vida boa e viver o básico, mas o governo sempre está oferecendo a eles trabalhos e estão sempre acompanhando como é que essa pessoa está se desenvolvendo na sociedade. E aqui, se a pessoa tiver alguma dependência química, o governo também ajuda a reabilitação dessa pessoa, fazendo com que ela vá para a clínica, tenha um acompanhamento de especialista e que possa estar mudando essa situação. Com relação aos refugiados aqui na Finlândia, tem bastante também. Eles recebem aqui na Finlândia uma porcentagem por ano de refugiados e com eles têm um tratamento um pouquinho mais profundo, porque às vezes eles vêm de traumas de países com guerras, então eles oferecem o apoio com psicólogo, médico, tratamentos psicológicos para que essas pessoas possam estar se integrando aqui na Finlândia e também na cultura finlandesa sem muito choque. Então eles recebem um cuidado um pouquinho maior para estar se adaptando e estar se integrando a novo estilo de vida aqui na Finlândia. Doutora Estela, existe uma cidade na França que foi feito um decreto proibindo as pessoas de permanecer no centro da cidade, seja sentado, em pé, parado, mas considera essa ocupação abusiva. Aqui no Brasil, a ocupação de espaço público é permitida? Aqui no Brasil, um decreto semelhante a esse da França... Estela Vieira, advogada de Direito Internacional. Absolutamente inconstitucional. A nossa Constituição, ela garante a fundamentalidade do direito ao espaço público, que estão contidos tanto na garantia da liberdade de locomoção, que implica no direito a permanecer em qualquer espaço do território nacional, de se reunir em locais abertos ao público, independentemente de uma autorização do poder público. E, além do que, existe por trás uma questão social que pode ser levantada sobre qual, de fato, é a função social do espaço público. O espaço público ele é de todos, e se a função do Estado garantir, através da implementação de políticas públicas, do gerenciamento da questão das pessoas em situação de rua, é isso que deve ser feito. E o que é considerado para o direito brasileiro o direito ao amparo? No Brasil, nós Estela temos Vieira, o direito advogada ao de amparo Direito garantido Internacional. pela assistência social, sobretudo através do benefício de prestação continuada, que é o BPC. E mesmo em situação de rua, essas pessoas elas têm acesso ao benefício de prestação continuada e, de modo geral, será a assistência social responsável por esse amparo, em um primeiro aspecto, às pessoas em situação de vulnerabilidade, de modo geral. Vamos fazer agora um breve intervalo e já a gente volta. Vinheta de transição. Estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta de transição no centro. Como funciona aí? Apresentadora Marina Campos. De volta e a gente desembarca agora nos Estados Unidos, porque se na Finlândia essa é uma situação resolvida, em cidades norte-americanas como Los Angeles e Nova York, a solução ainda está longe de chegar. A crise provocada pela pandemia aumentou o número de pessoas que moram em acampamentos improvisados nos centros das cidades. O Tiago mora nos Estados Unidos e vai mostrar pra gente como está essa situação. Globo terrestre. Imagem se aproxima dos Estados Unidos da América na América do Norte. Indicação pontiaguda em Fitchburg, Estados Unidos da América. Bandeira estadunidense tremulando no mastro. Imagem aérea do centro da cidade, à margem do lago com construções históricas à frente e grandes prédios ao fundo. Opa, um prazer Tiago estar Skoll, falando engenheiro aqui com civil. vocês. Estou aqui na cidade de Fitchburg, Massachusetts. Está caindo uma chuva aqui. Estou aqui nos Estados Unidos há mais ou menos 17 anos. Moro aqui no estado de Massachusetts há 15 anos. E estou aqui para fazer um vídeo para vocês relacionado à pobreza dos Estados Unidos, aos mendigos que nós temos aqui. Sequência de imagens de barracas ao longo de muros com diversos moradores de rua. Essa aqui é uma das realidades dos Estados Unidos. Claro que nós temos a realidade das pessoas ricas, bem de situação, mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui numa área um pouco mais pobre, aqui na região de Massachusetts. Estamos aqui a mais ou menos 1 hora de Boston. Isso aqui é a cidade de Fitchburg, onde você encontra casas antigas, carros de luxo, ruas esburacadas, sujeira, nem todas as calçadas são igual todo mundo fala nos vídeos, né? Imagens de barracas com moradores de rua ao longo de calçadas.
Eu sempre falo, é muito mais fácil você virar um mendigo aqui nos Estados Unidos do que você virar um mendigo no Brasil. Porque muitas pessoas, elas não conseguem suportar a pressão de viver num país extremamente capitalista e acaba que as pessoas têm ali mental disease, problemas mentais. As pessoas não conseguem, algumas vai para o lado do alcoolismo, que bebida aqui é muito barato. Algumas começam a usar drogas, que aqui é muito fácil você ter o acesso às drogas. E outras pessoas realmente decidem a morar na rua porque não tiveram condições de suportar a pressão de trabalhar, pagar aluguel caro, que hoje em dia o aluguel aqui está muito caro. E às vezes você não consegue viver aqui nos Estados Unidos, muitas das vezes somente com uma renda. Você tem que ter 2 ou 3 rendas. Muitas das pessoas trabalham mais de 40 horas aqui. Eu já fiz vários vídeos no meu canal de pessoas passando por dificuldades. Você vive aqui? Você vive em Dorchester? Você mora naquelas cabanas do outro lado? Por que tem tanta gente vivendo nas ruas? Eu não sei. O que está pegando ali? Nós somos todos mendigos aqui, todos aqui. Nós ficamos na nossa. Nós não cometemos crimes. Nós fazemos o que temos que fazer. Aquele prédio é da cidade? Não, aquele prédio é nosso. Imagens de barracas ao longo de muros com diversos moradores de rua. Vinheta, como funciona aí? Voltamos a falar com a advogada Estela Vieira, especialista em direito internacional. Doutora Estela, essa situação nos Estados Unidos mostra que a questão dos moradores em situação de rua não é exatamente um problema exclusivo de países subdesenvolvidos, né? Sim, não se restringe apenas a países subdesenvolvidos. Estela Vieira, advogada de direito internacional. O desenvolvimento econômico se traduz em desenvolvimento social. A ideia de desenvolvimento em si ela é muito mais ampla, ela compreende a implementação de políticas públicas por parte dos estados em prol da população, observadas as peculiaridades de cada grupo social. E então esse direito ao desenvolvimento em sentido amplo, como adotado pelas Nações Unidas em inúmeros documentos, como a própria Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, é um direito humano que não pode ser tirado de ninguém, é um direito inalienável, ninguém pode dispor desse direito, que implica que todo ser humano tem direito de participar, de contribuir, de usufruir do desenvolvimento econômico também, mas do desenvolvimento social, cultural e político para que todos os direitos humanos possam plenamente se realizar. Existe algum tratado internacional assinado pelos países aí, signatários, para adotar uma política de amparo a esses moradores? A Declaração Universal dos Direitos Estela Humanos Vieira, advogada de Direito Internacional. Sobre direitos econômicos, sociais e culturais, falam sobre o direito a um padrão de vida adequado, que inclui nominalmente a habitação. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos aparece como moradia adequada e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais aparece como forma de consecução desse padrão mínimo existencial para uma vida digna. Vamos voltar agora aos Estados Unidos para mostrar que, além do governo, algumas entidades também oferecem ajuda a essa população. Nos Estados Unidos, imagem de morador de rua usando droga. Outros catam lixo e sentam na calçada também para fumar crack. Você encontra Thiago Skoll, engenheiro aqui, civil. mas a grande maioria dos mendigos está relacionada a álcool e a droga. Você mora nessas cabanas? Sim, eu vivo. Sério? Qual a sua idade? 61? Você pode explicar como virou um mendigo? Tudo começou com as drogas. Quantos anos você tinha? 48. Thiago Skoll, engenheiro civil. Muito mais grave do que aqui. Aqui nós temos uma região aqui, lá em Boston, que você não consegue andar, que são várias barracas na rua. Eu já encontrei mais ou menos 3 mendigos brasileiros morando nas ruas aqui nos Estados Unidos, mas com problema por conta do álcool. Aí é claro que você deve estar se perguntando, mas como pode num país igual aos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, onde que é um país muito forte, a maior economia do mundo está aqui nos Estados Unidos e tem pessoas vivendo nas ruas, nas calçadas, por que que o governo americano não ajuda essas pessoas? Na verdade é aí que está o engano, o governo americano ajuda essas pessoas, tem abrigos para essas pessoas viverem nos abrigos, essas pessoas que passam dificuldades, elas podem ir nos abrigos. Geralmente esses abrigos têm regras, têm normas que têm que ser seguidas. Tem a regra do horário, não pode usar droga nesses abrigos, não pode usar bebida alcoólica, tem que tomar o banhozinho ali certinho no horário certo. Aqui na região de Boston, se você não viver no abrigo e você morar na rua, tem até restaurantes também, igual tem esse restaurante que tem no Brasil, se não me engano é
um restaurante, aqui também tem restaurantes para ajudar essas pessoas que passam dificuldades aqui. O governo americano ajuda muito essas pessoas, tem essas clínicas de reabilitação também de graça, que elas não pagam nada. E tem os abrigos, tem os restaurantes. Muitas dessas pessoas não aceitam, elas preferem viver nas ruas, mendigando, pedindo dinheiro no sinal e viver naquela sensação de liberdade. Mas na verdade elas não estão sendo livres, elas estão presas no álcool e nas drogas. Vinheta, como funciona aí? Doutora Estela, muitos desses moradores em situação de rua nos Estados Unidos não conseguiram acompanhar a crise financeira gerada aí pela pandemia, a alta dos preços dos aluguéis. Existe alguma lei norte-americana que ampare aí esse direito à moradia e essas pessoas em situação de rua que estão lá agora nos grandes centros? Não existe, Marina, a nível federal. Existem algumas leis que regulam o aumento dos aluguéis, mas em razão da própria característica da Federação Americana, o percentual Estela de limite Vieira, de advogada aumento de dos Direito aluguéis, Internacional. ele é regulado localmente e não existe um padrão nacional sobre essa temática, muito embora a Suprema Corte dos Estados Unidos já tenha se debruçado algumas vezes sobre o assunto, afirmando que o controle dos aluguéis não é uma violação à livre concorrência. Os valores eles acompanham a inflação a nível nacional, mas apenas Oregon e a Califórnia possuem leis estaduais regulando essa questão dos aluguéis e pouco mais de 180 municípios a nível nacional possuem algum tipo de legislação local sobre o controle dos preços dos aluguéis. Doutora Estela, a gente sabe também que tem alguns estados que têm uma atuação mais forte para a retirada desses moradores dos centros da cidade. Inclusive no Texas está sendo criminalizado o uso de espaço público. De acordo com a lei brasileira, à luz da nossa legislação, como que isso é previsto? A ocupação do espaço público é permitida? Usar esse espaço público, muitas vezes calçadas, por exemplo, não seria ilegal? Nos Estados Unidos, Marina, também em razão dessa característica Estela Vieira, advogada de Direito tipo de Internacional. federação nos Estados Unidos, não existe, então, uma legislação que fale especificamente sobre essa temática. Muito embora, por ser uma violação de direitos humanos, isso já está incluído na questão do próprio direito internacional e da garantia dessas condições de vida do mínimo existencial para as pessoas também em situação de rua. E aqui no Brasil, nós temos o Estatuto da Cidade, que é uma legislação que regula a construção, a elaboração do plano diretor dos municípios. Então, também existe uma necessidade de se garantir a função social das propriedades de modo geral, como construções, cada destinação a cada tipo de edifício que é construído numa determinada cidade. E já existe aqui no Brasil um projeto de lei, que é o projeto de lei Padre Júlio Lancelotti, que se destina à proibição da construção de arquitetura hostil. E isso vai ser uma alteração se esse projeto de lei ele chegar a ser finalizado no Congresso Nacional e se tornar uma lei, ele será uma alteração no Estatuto da Cidade para proibir a construção de arquitetura hostil. E a gente tem também aqui no Brasil uma lei que permite o uso de edifícios e imóveis para acolhimento desses moradores também, né? Sim, a nossa própria Constituição, ela já garante, né, todo imóvel tem que cumprir com essa função social da propriedade, e imóveis que estão ociosos, eles não estão cumprindo essa função, que é reforçado pelo Estatuto da Cidade. Então, quando uma propriedade urbana vai cumprir essa função social? Quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, que estão expressas ali no plano diretor. Então, precisa garantir saúde, precisa garantir educação, então precisa construir hospital, precisa construir escola, precisa construir moradia, precisam ter bairros. E na nossa Constituição existe a hipótese de desapropriação de imóveis urbanos de modo geral. Então, no nosso parágrafo 3º do artigo 182, ele fala sobre a necessidade de um aviso prévio por parte do poder público sobre essa desapropriação e uma indenização em dinheiro ao proprietário, e o Estatuto da Cidade regulamenta essa desapropriação no seguinte sentido: imóveis que estão ociosos, eles terão um aumento progressivo do IPTU por 5 anos e após 5 anos poderá ser feita a desapropriação e ser dada outra destinação ao imóvel, podendo inclusive ser destinado para os fins de habitação social. E eu queria que você comentasse agora um pouco para a gente a participação e o papel dessas entidades não governamentais que atuam nesse setor.
Você falou agora um pouco do padre Júlio Lancelotti. Nós mostramos também na Finlândia que existem organizações que contribuem, são parceiras do governo também. Nos Estados Unidos também tem organizações. Qual o papel dessas entidades nessa problemática? É uma presença extremamente necessária, Marina. Estela Vieira, advogada de Direito Internacional. Elas têm a capacidade de desenvolver abordagens inovadoras, de experimentar novas soluções para problemas sociais já existentes, como é o caso da situação de rua e a questão do direito à habitação. Também as organizações têm uma estrutura que é menos burocrática, têm uma flexibilidade maior para responder de forma mais rápida às necessidades das populações com as quais essas organizações trabalham. E também, né, como é o caso do padre Júlio Lancelotti, muitas dessas instituições são formadas por pessoas que conhecem bem a comunidade na qual elas atuam. Então, elas têm uma compreensão profunda das necessidades, dos desafios, das dinâmicas locais. Isso permite que essas instituições direcionem os seus esforços de maneira mais direta e mais eficiente. Doutora Estela, muito obrigada pelas explicações aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima! Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Caio Baltazar. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização Rádio e TV Justiça 2023.